Olá a todos, eu sou o Maurício e hoje nós vamos continuar a estudar as progressões geométricas. Numa das aulas anteriores, a gente viu que a solução desse problema, a soma de meio com um quarto, com um oitavo, com um 16avos, a soma desses infinitos termos em PG, tinha como resultado 1. A gente fez a prova gráfica, a gente montou um quadrado de lado unitário, que a área por consequência é uma unidade de área, e a gente foi pintando e a gente viu que aquele valor seria 1. Agora, vamos tentar fazer uma análise um pouco mais algébrica. A gente já sabe também das aulas passadas que existe uma fórmula para a gente calcular a soma de n termos em PG. Essa fórmula aqui. Vamos dar uma analisada nela. Só que essa fórmula aqui é para um número finito de termos. A gente tem que a soma dos n termos em PG é igual ao primeiro desses termos, que multiplica a razão elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. Agora, será que a gente consegue tirar algum resultado através dessa fórmula, que é a fórmula de um número finito de termos? Vamos dar uma pensada aqui rápida. Bom, aqui, abusando um pouco da linguagem, a gente teria n infinito. Afinal de contas, eu tenho infinitos termos aqui. Só que a gente sabe que infinito não é um número, é só uma ideia de que esse número é tão grande quanto eu queira. Então vamos analisar o que acontece quando esse meu n tende a infinito, ou seja, quando o meu n é muito grande. O que acontece se o n tende a infinito para esse nosso problema em especial? Bom, antes de tudo, vamos substituir os valores que a gente sabe. A gente já sabe que o primeiro termo é meio e que a razão dessa PG também é meio. Então, vamos substituir aqui esses valores, vamos ver o que vai dar. Então, o A1 é meio, que multiplica a razão elevada a n, ou seja, meio elevado a n menos 1 sobre a razão menos 1. Meio menos 1. E olha o que está acontecendo aqui. Aqui no denominador, meio menos 1 vai dar menos meio. Vou colocar aqui embaixo então. Vou ficar com meio em cima, que multiplica, ficou apertado aqui, meio elevado a n menos 1 sobre menos meio. O que eu vou fazer vai ser dividir o numerador e o denominador por menos meio. Então, aqui vai ficar 1 e aqui vai ficar menos 1. Ok? E agora eu vou pegar esse menos 1 e vou multiplicar por meio elevado a n menos 1. Então, vai trocar o sinal desse e desse. E eu vou só reescrever como 1 menos meio elevado a n. Então, essa relação aqui me dá a soma dos n termos dessa PG, começando no meio, né? Agora, o que acontece quando o meu n tende a infinito, quando o meu número é muito grande? Repara só, quando você vai aumentando esse expoente aqui, meio vezes meio, né, que vai ficar, esse resultado vai ficar cada vez menor. Né? Se você imaginar n igual a 1, aqui vai ter meio. Se você imaginar n igual a 10, que é maior, vai ficar 1 sobre 1024. Né? 1 sobre 1024 é bem menor do que meio. Então, se você for aumentando esse valor aqui do n, esse resultado aqui vai cada vez ficar menor. Então você vai estar fazendo 1 menos um número cada vez menor. E esse número é tão pequeno quanto você queira. Por que ele é tão pequeno quanto você queira? Porque o n é tão grande quanto você queira. Então, esse expoente vai ficar cada vez maior e esse resultado daqui vai ficar cada vez menor, o meio elevado a n. Por consequência, 1 menos um número muito pequeno, que tende a zero, né? Então, olha só. Se isso acontece, o que vai acontecer também é que esse meio elevado a n vai tender a zero. Vai ficar cada vez mais próximo do zero. Então, essa tua soma vai ficar, né, quando o n tender a infinito, 1 menos 0, que dá 1. Então, logo, ó, usando um pouquinho da nossa linguagem, eu vou falar S infinito. A soma dos infinitos termos, nesse caso, é 1 menos 0. E 1 menos 0 é justamente o número 1 que a gente tinha encontrado na solução gráfica. Ok?
Bom, só que isso daqui é um caso particular. Vamos tentar agora generalizar o problema para uma PG qualquer, para ver o que acontece. Bom, agora eu quero que você esqueça aquele problema numérico que eu acabei de fazer e pense numa PG qualquer, uma PG genérica. E eu quero ver quanto que dá a soma dos infinitos termos dela. Para isso, eu vou olhar novamente a fórmula da soma dos n primeiros termos. Só que analisar a soma de infinitas parcelas é analisar o caso em que o seu n tende a infinito, ou simplesmente o caso que o n é igual a infinito. Vamos combinar assim, tá? Então, o que acontece? O que acontece quando esse n tende a infinito? Ok? Antes de tudo, dá uma olhada na fórmula. Vê onde é que esse n está. Ele está em dois lugares. Ele está tanto no índice dessa soma, né? Se o n for 1 é a soma do primeiro termo, se ele for 2 é a soma dos dois primeiros termos e por aí vai. E ele também aparece aqui no expoente desse q no numerador. Todos os outros números são números fixos. O A1 é o primeiro termo, o número 1 está aqui também, e aqui está a razão no denominador. Então, o único resultado que esse n vai afetar dentro dessa fórmula vai ser o q elevado a n, que por consequência vai afetar o resultado dessa conta. Tá legal? Então, quando eu te pergunto, verifica o que acontece com a soma, primeiro seria legal você analisar o que acontece com o q elevado a n. Então, vamos analisar isso daqui. Vou quebrar em casos, tá bom? Você já vai entender o motivo disso. O que acontece se a razão for um número maior que 1? Se você quiser imaginar um valor, você pode, né? Basta você reconhecer que não importa o valor que você pegue, desde que ele seja maior do que 1. Então, pensa, por exemplo, que a razão vale 2, um número mais simples da gente pensar nas contas. Bom, se você fizer esse número que você pensou elevado a n, sabendo-se que o n está tendendo para infinito, né? Quanto seria 2 elevado a infinito, né, na nossa linguagem informal aqui? Bom, 2 elevado a infinito também vai ser um número muito grande, também vai tender a infinito. Não é muito difícil de você verificar isso. Você já teve aula de função exponencial e você sabe que a função exponencial de base maior que 1 é uma função crescente. Então, não tem muito mistério você aceitar isso daqui. E o que acontece com a fórmula como um todo? Repara só. Mais uma vez, abusando um pouquinho da linguagem, tá? A gente sabe que não existe o número infinito, é só uma ideia. Se eu pegar infinito menos 1, o resultado vai continuar sendo infinito, vai continuar sendo muito grande. Aí você pega um número muito grande, multiplica pelo A1. Bom, se o A1 for positivo, o resultado vai continuar sendo infinito positivo. Se o A1 for negativo, vai ficar menos infinito. Bom, aí você pega mais ou menos infinito e divide por q menos 1, que é um número fixo, o resultado também vai ser mais ou menos infinito. Então, não teria muito sentido você fazer a soma de infinitos termos de PG com razão maior que 1, porque o resultado vai ser mais infinito ou menos infinito. Quer ver um exemplo numérico aqui para fechar esse conceito? Mais uma vez, pegando um exemplo qualquer, poderia ser outro. Pensa nessa PG. 3, 6, 12, 24, 48. A sua intuição já fala que essa soma vai dar infinito. Tenho certeza disso. Repara, ó, que é uma PG de razão 2, estou sempre dobrando. E um jeito um pouquinho mais formal de você provar que isso aqui vai dar infinito, você já sabe que se você somasse só parcelas 3, o resultado já tenderia a infinito. Vai ser 3 vezes n, onde n é o número de parcelas que você pegou. Agora, se você pegar números maiores que 3 ainda, é evidente que esse resultado vai ficar maior ainda, né? Então, para o caso que a razão é maior que 1, está aqui o mais infinito, e o menos infinito você poderia pensar numa outra PG. Por exemplo, menos 2, menos 4, menos 8, menos 16. Repara que em módulo, quando você começar a somar esses termos, o módulo vai ficar maior, só que o sinal vai ficar negativo. Então está aqui um exemplo de PG infinita, cuja soma é menos infinito. Tá legal? Então, a gente já esgotou esse caso que a razão é um número maior que 1. Mas existem outros casos a serem analisados. Vamos analisar agora o caso em que a razão é menor que menos 1.
se a razão for um número menor que menos 1, o que vai acontecer com o resultado? Bom, então você tem que pegar o Q, esse número negativo, menor que menos 1, né? E elevar a n. Lembrando que o n é um número natural. Você vai ter duas possibilidades para isso. Vai depender se o n é par ou ímpar. Se o n for par, você pegar um número negativo e elevar um número par, o resultado vai ser positivo. Então repara que se você fizer essa continha aqui, vai dar infinito positivo. Né? Pega, por exemplo, menos 2 elevado a um número muito grande e par. Então vai ficar um resultado grande em módulo com sinal positivo. Tá legal? Agora, se esse número muito grande que você pegar, né, esse número que tende a infinito, for um número ímpar, o resultado vai ser também muito grande em módulo, só com sinal negativo. Então você diz que esse resultado tende a menos infinito. Então vai depender da paridade do n. Tá? Se o n for par, vai ser mais infinito. E se o n for ímpar, ele vai tender a menos infinito. E aí, de maneira análoga ao caso anterior, se você colocar mais ou menos infinito aqui e fizer essa continha, o resultado também vai dar mais ou menos infinito. Também não é muito difícil de você verificar. Tá bom? Então seria um outro caso que não tem muita aplicação prática para a gente. O que vai de fato nos interessar vai ser esse último caso que eu vou te listar aqui. Que é um caso em que a tua razão está compreendida entre o menos 1 e o 1. Que é justamente aquele caso do exemplo que foi dado agora há pouquinho, onde a razão era meio. Pensa bem, o que vai acontecer? Vou colocar aqui embaixo. O que vai acontecer com o Q elevado a n nessa situação? Bom, se você pensar no meio, por exemplo, meio elevado a um número muito grande, meio vezes meio vezes meio, um número natural muito grande, meio vezes meio vezes meio vezes meio vezes meio, vai ficar um número cada vez menor, cada vez mais próximo de zero, que nem a gente já viu. Agora, se fosse um número negativo, ia acontecer a mesma coisa, só que ele ia ficar com um sinal alternando, mas cada vez mais próximo do zero. Então repara que, tanto no caso que eu sou negativo, quanto no caso que eu sou positivo aqui, o número vai tender a zero. E dessa maneira, essa soma não vai ser mais ou menos infinito agora. Porque esse pedaço daqui, esse Q elevado a n, vai tender a zero. E aí o que vai acontecer com a fórmula? Vamos dar uma olhada. Se isso acontecer, né? Aliás, se eu tiver aqui, isso vai acontecer, qual que vai ser a soma dos infinitos termos? Vou representar pelo S infinito, tá? Então vai ser A1 multiplicado pelo Q elevado a n, que nesse caso é 0, menos 1, sobre o Q menos 1. E aqui não é muito difícil de você ver, vai ficar menos 1 vezes A, menos 1 vezes A1, menos A1, sobre Q menos 1. E a gente pode reescrever a fórmula sem esse sinal negativo, basta você multiplicar por menos 1 numerador e denominador. Então, você vai chegar à seguinte expressão, vou colocar aqui. Você vai chegar que a soma dos infinitos termos de uma progressão geométrica é o A1, primeiro termo, sobre 1 menos a razão. Lembrando que essa fórmula só tem sentido se a nossa razão for um número entre menos 1 e 1. Ou simplesmente que o módulo da razão seja um número menor que 1. Bom, então por hoje é só. Nas próximas aulas a gente vai fazer algumas questões que envolvem o uso dessa fórmula e também uma pequena revisão aí sobre tudo que a gente viu de PG. Até a próxima.